Bom dia, paz do Senhor para a igreja. Hoje mais um domingo aqui na casa do Senhor, depois desse feriadão. E é motivo de alegria, né? Nós estarmos aqui mais uma vez reunidos. E eu gostaria de começar lendo o Salmo 103, de 1 a 4. Que é um salmo de Davi que diz assim: convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. Gostaria de pedir à igreja para se colocar de pé. E vamos fazer responsivamente. Eu leio, né, os ímpares e os irmãos pares. De 1 a 4 só. E o 4 a gente lê, todos nós lemos juntos. Diz assim, ó: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Independente das traduções estarem diferentes, aqui diz que nosso Deus é um Deus de misericórdia e de benignidade. Eu gostaria de destacar o versículo 2 que fala assim, ó: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Às vezes é difícil a gente lembrar tantas coisas que Deus fez por nós e tem feito e ainda vai fazer, mas que a gente possa ter o coração grato, pedir a Deus um coração agradecido. E nessa manhã nós vamos orar a Deus agradecendo essa oportunidade, porque com certeza Deus já está presente aqui nesse lugar. Senhor, te louvamos, Deus, por estarmos aqui na tua casa. Te louvamos, Deus, pelas tuas misericórdias, Deus, que se renovam a cada manhã, Senhor. E hoje é mais uma manhã em que a tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas, Senhor. Que possamos, Deus, ter o nosso coração agradecido, Deus, a tudo que tu tens feito por nós, Senhor. Ainda, Deus, que pareça que no momento, Deus, está perdido, não está assim, não está tendo uma resposta, Deus, mas nós sabemos que tu tens agido por nós, Senhor. Muito obrigada, Deus. Fala conosco, que essa manhã seja uma manhã de bênção para nós aqui e para todos que estão nos assistindo, Deus. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. E agora nós vamos passar para o Ministério de Louvor. Leva-me a tua glória, leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos, eu vou anunciar o teu amor, eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto.
Erga suas mãos para Ele. Declare que precisamos de Ti, pois Tu és a essência do viver, Pai. Tu és o pão, Senhor, Tu és o caminho, Pai. Aquele que beber da Sua água nunca mais terá sede, ó Pai. Dai-me de beber, ó Pai, da Tua água, a água da vida, Pai. Eu quero muito mais de Ti, menos de mim. Preciso muito mais de Ti. Declare que você precisa. Preciso muito mais de Ti. Cresça, ó Pai, e que o meu diminua. Sedento de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. E então vem incendiar meu coração. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. E então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar.
Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me dependente e deixo de simplesmente
Queremos ser como crianças, Pai, e te adorar em espírito e em verdade, amando o Senhor de todo o coração, Pai. Dá-me um coração, Pai, igual ao teu, para fazer a tua vontade, Pai, para todos sempre. Tu
Amém. Quero convidar você ainda de olhos fechados. Quero convidá-lo nesse momento a agradecer ao Senhor junto comigo. Agradecer a Ele por esse tempo de adoração, por esse tempo de louvor, essa presença do Espírito Santo tão gostosa aqui em nosso meio. Creio que você sentiu dessa presença nesse momento, nesses louvores que nós cantamos, quando nós pedimos para que o Senhor nos abraçasse, quando nós pedimos para que o Senhor nos envolvesse em seu braço de amor. O Senhor está aqui nesse lugar e nesse momento Ele responde esses nossos pedidos, nos envolvendo na presença dEle, renovando as nossas forças. A presença do Senhor é real aqui. Eu quero convidar você a agradecer a Ele nesse instante, pelo privilégio, pela oportunidade de poder adorá-lo em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado, ó Pai, pelos louvores. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor está aqui, e o Senhor está aqui renovando aqueles que estão se sentindo enfraquecidos. O Senhor está levantando aqueles que estão abatidos. O Senhor está aqui, Senhor, sustentando de pé aqueles que ainda estão de pé também, Senhor, resistindo diante dessas lutas nesse mundo. Eu te peço, Senhor, receba a adoração do Teu povo aqui nesse lugar. Receba, Senhor, a adoração desse povo que Te ama, a oração, ó Pai, desse povo que confia no Senhor e deposita em Ti, Senhor, todas as esperanças. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo de adoração. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio de Te louvar. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte em seu lugar. Aleluia! A igreja pode se assentar. E agora, se chegou o momento, vamos ler a palavra de Deus, continuando ainda em Salmo 3, do versículo de 8 ao 14. Realmente, nós não podemos viver longe do nosso Deus, né? Como o pastor falou, louvores maravilhosos que nos elevaram à presença do Senhor, né? Diz assim, ó: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. E chegou o momento de nós, assim, nos colocarmos diante da presença do Senhor, à vontade, sentados, ajoelhados, em pé. Um momento de nós, assim, abrirmos o nosso coração com o Senhor. Nós sabemos que nós fazemos isso, devemos fazer isso sempre, né? Mas esse é o momento aqui na casa do Senhor. E eu gostaria de pedir a Zélia para... A gente vai ter assim 1 minuto de orando silenciosamente. Depois eu gostaria de pedir a Zélia para fazer uma oração, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados e para nos dar força para a gente poder prosseguir, que nós possamos realmente nos arrepender e ter uma nova vida diante do Senhor. Pois aqui no 12 diz: assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões quando nós nos arrependemos e pedimos perdão. Agora também chegou um momento especial do nosso culto, que é o momento de nós ofertarmos a Deus. E assim, cada um se sinta à vontade, né? Estamos no meio do povo de Deus e que a gente possa apresentar ao Senhor as nossas ofertas. Primeiramente agradecendo a Deus pelas nossas vidas, por mais um ano de vida, por mais essa oportunidade.
E esse é o momento de nós trazermos os nossos dízimos e ofertas. E antes eu gostaria de ler uma palavra também em Salmo 46. Salmo 46, nós vamos ler. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé, de 1 a 4, e depois o versículo 10, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem e pela sua braveza, Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Eu gostaria de destacar os versículos 4, que diz que há um rio, que a gente tem essa certeza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade do Altíssimo. E aqui diz que o rio simboliza o fluxo constante das bênçãos de Deus no meio de seu povo. E no versículo 10, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. E esse aquietai-vos é uma ordem, um chamado para deixarmos de lado os esforços pessoais e submetermos a Deus, pois quando fazemos isso, o Senhor é conosco e Ele é o nosso refúgio. E a gente, todos já sabem que a situação do país, vai melhorar, está melhorando, mas ainda está difícil para muitas pessoas, mais do que para outras, mas que a gente possa crer no Senhor e continuar firmes, e que Deus pode todas as coisas, que possamos nos aquietar. E hoje é o momento da nossa oração, o Ministério de Louvor vai estar louvando ao Senhor, e que a gente também não esqueça nas nossas orações de orar pelos desempregados. Chegou e ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. Seus cabelos são brancos como a neve. Seus cabelos são brancos como a neve. Seus olhos a fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Amém. A igreja pode se assentar. Eu gostaria só, antes de passar para o pastor, agradecer a presença do Pedrinho, da Malu. O Pedrinho já foi aqui da igreja, a Maluzinha é a filha deles, e glória a Deus estar aqui nessa manhã. E agora chegou o momento de nós ouvirmos a palavra que o Senhor tem para cada um de nós. Então, eu gostaria de pedir à igreja para estender as mãos sobre a vida do nosso pastor. Senhor, te louvamos, Deus,
porque Tu tens reservado esse momento, Deus, para falar conosco, Deus. Sabemos que Tu já falaste com Teu servo, Senhor, e que ele possa, Deus, falar tudo aquilo que Tu tens para nós, Senhor. Tudo mesmo, Deus. Que ele possa sentir, assim, fluindo dentro dele, Deus, a Tua palavra, a Tua vontade, Deus, para que ele possa profetizar aqui para nós, Senhor, para a glória do Teu nome, que estejamos com os nossos ouvidos abertos também, atentos, Deus, nossos corações e mentes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz a toda a igreja. Bom dia a todos. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. Nós vamos fazer aqui a leitura no capítulo 4. Livro do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura aqui de alguns versículos nesse capítulo. Que a palavra do Senhor, conforme nossa irmã Patrícia orou aqui, ela possa encontrar lugar no seu coração, que ela possa te alimentar, que ela possa te fortalecer. Zacarias, lá no finalzinho do Antigo Testamento, para ficar mais fácil para você achar, abre em Mateus, vai folheando para trás aí, que você vai encontrar o livro do profeta Zacarias. A gente vai ler aqui no capítulo 4, a partir do versículo número 6, palavra do Senhor nessa manhã, ou nessa noite, você que nos acompanha na transmissão, o tema dessa mensagem é uma palavra de Deus para você, palavras de Deus para você, Zacarias capítulo 4, versículo 6 até o versículo 10, todos encontraram, amém? Quem encontrou, se pudesse colocar de pé, só para nós fazermos essa leitura da palavra do Senhor, com reverência e atenção a cada palavra que leremos aqui nesse momento, que o Espírito Santo de Deus comece a falar com você, já a partir da leitura desse texto. Zacarias capítulo 4, versículo 6 até o versículo 10, que declara assim: Ele prosseguiu e me disse, ele quem? O Senhor. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel, você será uma planície, porque ele colocará pedra de remate no templo, em meio às aclamações, haja graça e graça para ela. Novamente, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desse templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Amém. Glória a Deus. Coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. Você já orou por mim, eu quero nesse momento orar por você também. Senhor, toma nas tuas mãos o coração de cada pessoa nessa manhã. Que o coração dessa pessoa seja solo fértil para a tua palavra. E que a verdade revelada do Senhor possa encontrar lugar no coração. Abra, Senhor, o discernimento espiritual do teu povo. Abra, Senhor, os olhos, os ouvidos, que nada venha cair, ó Pai, à beira do caminho, mas que tudo possa ser recebido com alegria e discernido, ó Pai, pelo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco. Muito obrigado. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Mantenha aí a sua Bíblia aberta. Nós vamos acompanhando aos versículos que lemos no decorrer dessa mensagem. Conforme eu falei aqui, o tema dessa mensagem é palavras de Deus para você. Esse texto que nós lemos aqui é um texto muito lindo, de uma mensagem que o Senhor deu a um homem chamado Zorobabel. Zacarias, que é o nome desse livro que nós lemos, o profeta Zacarias, foi um homem de Deus, um mensageiro de Deus, que intermediou essas palavras para Zorobabel.
Deus deu a palavra a Zacarias e Zacarias profetizou para Zorobabel. E aí talvez você possa se perguntar: pastor, quem é Zorobabel? Quem foi esse homem? Zorobabel foi uma pessoa muito importante, num momento muito importante do seu povo. Zorobabel foi um líder que Deus levantou no meio dos judeus para conduzir a reconstrução do templo em Jerusalém. Você que conhece a história vai se lembrar, e você que não conhece eu vou contar para você. O povo de Israel estava na terra prometida, a terra que Deus havia dado a eles, e durante a travessia do deserto, Deus firmou uma aliança com aquele povo. Qual era a aliança? Se vocês permanecerem fiéis a mim, eu cuidarei de vocês e vocês continuarão em paz na terra que eu te dei. Mas, se vocês abandonarem os meus preceitos, a minha mão vai se retirar de sobre vocês e virão então maldições que recairão por culpa da desobediência de vocês. E o povo caiu, o povo pecou, e Deus é tão misericordioso que Deus ainda dava oportunidades para o povo se arrepender. E o que ele fazia? Levantava profetas para chamar o povo: se arrependa, volta para os caminhos, conserte as suas veredas. E o povo se arrependia, o povo voltava. Só que depois o povo pecava de novo, e Deus levantava uma outra pessoa, e ficava nessa de idas e vindas, até que chegou um momento em que o povo pecou, não houve arrependimento mais, e Deus então liberou castigo sobre ele. Qual foi o castigo? Tirá-los da terra prometida, e eles foram levados para a Babilônia. Passado anos na Babilônia, eles voltam para a terra prometida. O Senhor restitui aquilo que eles perderam. Só que quando eles voltam para a terra deles, o que eles encontram é uma terra totalmente devastada, uma terra destruída. O templo estava destruído, as muralhas estavam destruídas. Então Deus levanta uma liderança, e entre essa liderança estava Zorobabel, para reconstruir tudo aquilo que havia sido destruído. E aí a obra, você já imagina bem o que era o tamanho dessa obra, porque envolvia muita coisa. Envolvia lembranças, envolvia a memória de tempos maravilhosos, e a obra em si também era muito difícil, porque eu não sou construtor, mas eu imagino que construir a partir do zero seja mais fácil do que reformar, né? Você pegar um negócio ali que está todo bagunçado, todo zoado, e você ter que ajeitar o negócio, deve ser muito mais difícil do que você começar a partir do zero. Então, Zorobabel era esse homem, um líder que estava encarregado de reconstruir o templo do Senhor em Jerusalém. E aí Deus dá uma palavra para Zorobabel, e aí eu já quero começar a trazer aplicações para mim e para você. Primeira coisa delas é o seguinte: todos nós somos chamados por Deus, amém? Todos nós somos chamados por Deus. Deus não te colocou aqui, Deus não te levantou nesse tempo para você apenas assistir as coisas acontecerem. Você tem um propósito de Deus na sua vida. Você tem um chamado de Deus na sua vida. Você é discípulo que foi chamado para fazer a diferença nesse tempo. E aí a gente percebe o seguinte: Deus não apenas chama, mas Ele também dá palavra para aqueles que Ele chama. Aquele que é chamado por Deus não anda por aí desorientado. Deus dá uma palavra. Olha só o versículo 6, o que diz aí na palavra. E ele prosseguiu, ele quem? O Senhor prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. E eu digo aqui nessa manhã: esta é a palavra do Senhor para a Igreja Metodista em Freguesia. Esta é a palavra do Senhor para você. Esta é a palavra do Senhor para a sua família. Se prepare nessa manhã para receber a mensagem que o Senhor tem para alimentar você e edificar você, fortalecer você e a sua fé. Eu quero nesse momento te levar a pensar, eu gosto sempre de fazer isso, você agora lembrar um pouco de como está a sua vida agora. Qual é o momento que você está atravessando na sua vida nesse momento? Quais são os desafios que você está enfrentando? Como a irmã Patrícia bem colocou aqui, muitos nesse momento estão enfrentando um tempo de preocupação por conta
da fase que nós estamos atravessando no nosso país e no mundo. Talvez a sua preocupação hoje esteja relacionada a algum sonho, ao seu chamado, à sua vida financeira, à sua vida familiar. Talvez esteja relacionada a algo que você está atravessando no seu ambiente de trabalho. Eu quero trazer você nesse momento a pensar: qual é o meu momento? E eu digo para você mais uma vez, esta é a palavra do Senhor para você nessa manhã. Então eu quero avançar aqui e destacar para você nesse momento o conteúdo da mensagem. Qual é a mensagem que Deus tem para mim? Eu sei que Deus tem uma palavra. Qual é essa palavra? Vamos ler aqui versículo 6. Olha o que o versículo continua dizendo. Não por força, nem por poder, outras versões está poder também, ou violência. Nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor declara aqui para Zorobabel essas palavras: nem por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito. O que Deus está falando para Zorobabel aqui é o seguinte: a palavra força nesse versículo, ela significa a força militar do povo. O povo de Israel, eles tinham ali uma organização militar, eles tinham uma organização de pessoas para a reconstrução. O povo tinha organização, essa era a força que o povo tinha. Você tem trabalhadores organizados, Zorobabel, você tem talentos aí no meio de vocês, você tem pessoas capacitadas, mas eu digo para você, não é a tua força que vai levar você a ter sucesso nessa obra que você tem a realizar. E depois o Senhor segue dizendo, não é por força e também não é pelo poder. A palavra poder aqui significa o poder braçal do povo, o poder de pegar a pedra e colocar sobre a outra, de carregar a madeira, de carregar as pedras preciosas. Esse é o poder. A força é a organização do povo e o poder é o poder braçal. E aí eu digo para você nessa manhã, o Senhor não estava desprezando a força e o poder do povo, não é isso que Deus estava dizendo. Você vai precisar usar, sim, Zorobabel, a força. Você vai precisar, sim, Zorobabel, usar o poder. Você vai precisar, sim, meu irmão e minha irmã, usar a capacitação que você tem. Você vai precisar, sim, usar o dom que você tem, a inteligência que Deus te deu, as ferramentas que Deus te deu. Você vai precisar usar o que você tem na sua mão. Mas o Senhor declara, não vai ser a sua força e não vai ser o seu poder que vão garantir a conquista final. É pelo meu Espírito. Confiança no Senhor. Essa palavra é maravilhosa. Repara, às vezes a gente pensa o seguinte, é pelo Espírito de Deus, então eu não preciso me preocupar com o dom que eu tenho. A gente conversa bastante isso no Ministério de Louvor e Ministérios Artísticos, falando o seguinte, né? Olha, eu tenho o dom de Deus também na pregação, então eu não preciso me preparar, eu não preciso estudar, porque é pelo Espírito de Deus. Não é isso que Deus está falando. A força Deus deu ao povo. O poder Deus deu ao povo, mas a questão é, não confie somente na sua própria força. Não pense que é pela sua força sozinho, pelo seu talento sozinho, pelas suas habilidades sozinhas que você vai se dar bem. Aí o Senhor declara, é pelo meu Espírito. O que o Senhor está dizendo aqui é uma verdade muito grande para nós, porque nós precisamos entender uma coisa. Existe sim uma realidade espiritual por trás das coisas físicas que nós enxergamos. Por trás das coisas físicas que nós enxergamos, nós precisamos entender, existem forças espirituais atuando nesse mundo, tanto para bem quanto para o mal. Existem pessoas que agem de uma determinada maneira contra você, que você precisa ter a sensibilidade no espírito de entender qual é a influência espiritual que age sobre essa pessoa, porque o Senhor declara, não é pela força, não é pelo poder, não é pela força da discussão, não é pela sua habilidade de retrucar, não é pela sua força de rebater, de provar que você está com a razão, é pelo Espírito Santo de Deus, é pelo Espírito Santo de Deus. Como você tem travado as suas batalhas na sua vida?
essa palavra ela também nos faz lembrar uma coisa: se existe uma realidade espiritual, se o próprio Deus declara que é pelo Espírito dele, por que muitas das vezes a gente se preocupa muito mais em travar as batalhas com a nossa própria carne, ao invés de fortalecer o nosso espírito? Eu vou te fazer uma pergunta. Você pensou aí qual o desafio que você está enfrentando na sua vida hoje, né? Quanto tempo você tem entregue em oração na sua vida para vencer esse desafio? Quanto tempo em oração você tem se empenhado para vencer esse desafio que você tem hoje diante de você? Em Colossenses, o apóstolo Paulo vai usar uma expressão muito forte. Ele vai dizer para a igreja o seguinte: eu agonizo em oração para que vocês atinjam a maturidade na fé. Olha a palavra que Paulo usa: eu agonizo em oração. Eu vou e me derramo em oração de uma tal maneira que eu me derramo por inteiro. Eu me entrego por inteiro, eu me humilho, eu luto em oração para que vocês atinjam a maturidade. E aí, parafraseando o apóstolo Paulo, o quanto que você tem agonizado em oração na sua casa, agonizado em oração na igreja, se entregando diante de Deus com radicalidade na oração, para vencer os desafios que você tem a enfrentar. Sabe por quê? Não é pela força e nem pelo poder, é pelo Espírito de Deus. Se é pelo Espírito de Deus, a oração é imprescindível, o jejum é imprescindível, a leitura da palavra é imprescindível, porque, amados, nós vamos ver pela palavra por onde que a gente caminha. A gente vai ver pela palavra. Você está sendo instruído aqui nessa manhã, nessa transmissão, qual é a direção que você vai caminhar. E aí eu quero fazer duas perguntas para você nesse momento. Qual é a sua força? Qual é a sua força? Qual é a habilidade que você tem, a formação que você tem, o nível de conhecimento que você tem? Qual é a força que Deus possibilitou você a ter hoje? Qual é a sua força? E uma outra pergunta: qual é o seu poder? Quais são as suas habilidades natas? Aquela sua facilidade de fazer determinadas coisas? Qual é o seu poder? O seu poder é criativo? O seu poder é de conversa? O seu poder é de força? O seu poder, qual é o seu poder? E eu digo para você, alie essas duas coisas, a unção do Espírito Santo na sua vida. Alie essas duas coisas na sua vida com o poder de Deus, porque isso vai tornar a sua força e o seu poder excelentes. Eu falei aqui na terça-feira na escola dominical, né? Eu estou lendo um livro de um autor cristão chamado Timothy Keller, que ele fala sobre pregação, e tem uma parte que ele fala algo muito interessante, Raquel. Ele chega e fala o seguinte: qual é a diferença entre a pregação ruim, a pregação boa e a pregação excelente? E aí ele vai discorrendo ali, ele fala o seguinte: a pregação ruim e boa dependem do homem e da mulher que se preparam para pregar. A questão de ser bom ou ruim tem a ver com o preparo, com o estudo, com a dedicação em conhecer aquilo que vai ser pregado. Essa é uma pregação boa. Quando o pregador, a pregadora conhecem o texto que estão pregando, falam bem do texto que estão pregando, pregou bem, é uma boa pregação. Só que o que torna a pregação excelente, e aí ele conclui, é a ação do Espírito Santo de Deus. Sem unção, eu chego aqui, eu prego bem, eu posso pregar bem, eu posso trazer uma boa palavra, mas se a unção do Espírito Santo de Deus estiver sobre a minha vida, a presença do Espírito Santo de Deus estiver aqui nesse lugar, a pregação não é só boa, ela é excelente. Sabe por quê? A excelência não está nas palavras rebuscadas, a excelência não está no discurso bem feito, a excelência está no impacto que essa palavra causa em você. A excelência é isso. E aí eu pego essa ideia e trago para cá também. A excelência na sua força e no seu poder vai depender da unção do Espírito Santo na sua vida. Para você ser uma boa mãe, para você ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um bom filho, uma boa filha, vai depender da educação que você tem, mas para ser excelente, vai depender da unção e da presença de Deus na sua vida. E aí eu pergunto, você quer ser bom ou você quer ser excelente? Sejamos excelentes. Deus está dizendo para Zorobabel, não é por força e nem pelo poder,
a obra não vai ser boa, Zorobabel, a obra que eu tenho é para ser excelente. A promessa que Deus tem para você, meu irmão e minha irmã, é para ser excelente. É excelência. E o Senhor então declara isso para Zorobabel. Vamos ler mais uma vez, versículo 6, para avançarmos. Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor. Repita assim comigo, vamos ler aqui juntos assim. Diga assim, ó: esta é a palavra do Senhor para mim. Olha só qual é a palavra de Deus para você: não por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos avançar, versículo 7. Versículo 7 declara o seguinte: quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel, você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate do templo, e em meio às aclamações, dizendo: haja graça e graça para ela. Haja graça e graça para ela. Conforme eu declarei aqui anteriormente, existem ações espirituais acontecendo no mundo, nesse momento aqui nesse lugar. Se você parar para discernir nesse momento, a palavra do Senhor vai nos dizer, na parábola do semeador, que enquanto a palavra do Senhor é pregada, existe uma ação em andamento, que a gente não olha com os nossos olhos físicos. Qual é essa ação? A ação do inimigo tentando roubar a semente que recai sobre o seu coração, tentando te distrair, tentando tirar a tua atenção, tentando impedir que você entenda aquilo que está sendo dito a você. E existe também uma ação, a ação de Deus, para operar no seu coração aquilo que essa mensagem tem a tratar em você. Existe uma realidade espiritual. E aí eu quero falar 3 coisas sobre essa realidade espiritual. A primeira delas é que existem ataques que são lançados contra a nossa mente. Existem ataques que são lançados contra a nossa mente. Se você depois abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 6, no versículo 1 até o versículo 4, a gente não vai ler agora, mas você pode marcar aí para ler depois. Você vai perceber que quando o povo volta para a terra para reconstruir, chega lá Neemias, né? Neemias está lá reconstruindo os muros, trabalhando, e aí aparecem 3 camaradas, que não eram tão camaradas assim, né? Que a palavra do Senhor vai nos dar o nome deles, que era Sambalate, Tobias e Gesem. Você que pretende ter filho, esses 3 nomes, sabe o que vocês fazem com ele? Risca, não põe teu filho não, porque esses caras não eram legal não. Sambalate, Tobias e Gesem chegaram, e eles viram o povo reconstruindo, só que eles não queriam a conclusão daquela obra. E o que eles começaram a dizer? Ei, venham cá, queremos falar com vocês. Ei, venham cá, larga a obra, vem cá para a gente conversar um instante. Só que Neemias tinha discernimento espiritual. Sabe o que Neemias respondeu? Não podemos parar, porque estamos fazendo uma grande obra. Continuaram trabalhando. Eu não vou parar. Sabe por que ele discerniu que aquela voz humana tinha uma influência espiritual? Aqueles homens queriam não apenas conversar, eles queriam paralisar a obra e matar aqueles homens. Então, amados, o inimigo, ele lança setas contra a nossa mente. A palavra do Senhor vai dizer lá em Efésios capítulo 6, dos dados inflamados do maligno, as setas de Satanás que vêm como ideias na nossa cabeça que nos fazem questionar um monte de coisa. Talvez você já tenha passado por esse momento. Você está lá na sua casa, lavando a louça lá, e no momento que você está lavando a louça, você começa a pensar na tua vida, né? Você começa a pensar, eu tenho que fazer aquilo amanhã, aquilo outro, e aí começa a vir uns pensamentos na sua cabeça, questionando algumas coisas. Poxa, tá difícil, né? Aquela situação que eu estou atravessando. Pai, será que Deus ainda está comigo? Aí você começa a questionar, e aquelas ideias começam a se desenvolver. Rapaz, mas... nossa, Deus está difícil, parece que Deus já não está mais presente. Aí você começa a lembrar das orações que você tem feito. Meu Deus, parece que a oração Deus não está ouvindo mais. Será que esse negócio de oração funciona mesmo? E aí você começa a pensar. E aí na hora que você vê, você já está envolvido numa tremenda confusão e incredulidade na sua mente. Isso é ataque na sua mente, ataque espiritual na sua mente. Nós não podemos permitir que essa incredulidade ela se instale. Existe esse tipo de seta. Existe também os ataques, conforme eu falei, lançados através de pessoas. Às vezes uma pessoa chega e fala uma palavra contra você que você não entende o porquê daquela palavra. Uma palavra violenta, uma palavra te jogando para baixo, uma palavra que você percebe que
não vem de Deus aquela palavra. E aí você não entende, aí às vezes a gente cai no engano da nossa carne, de achar que é a pessoa, e aí a gente parte para responder a pessoa, a gente parte para a briga com a pessoa, e aí, parafraseando de novo Paulo, ao invés de a gente travar o bom combate da fé, a gente luta o mau combate. Aí, irmão Denesi, a gente pensa que é a pessoa, só que não é a pessoa. Às vezes a gente tem que ter essa leitura de entender qual é a influência que atua ali sobre ela. E ao invés de responder, levar uma discussão que não vai levar a lugar nenhum, a gente se cala, Tiago, e vai para a oração. Porque é melhor eu responder em oração nesse caso. Há casos, há momentos, Elizabeth, que a gente não responde com a nossa boca. A gente responde na oração, Rogério. A gente responde de joelhos dobrados, irmã Elza. A nossa resposta. Então nós precisamos estar muito ligados. Existem ataques espirituais de diversas naturezas. E aí Deus declara no versículo 7 que a gente leu aqui o seguinte: note que agora a palavra não é mais para Zorobabel. Olha para quem é a palavra no versículo 7. Quem é você, ó grande monte? Deus está falando agora para um grande monte. Aí talvez você possa pensar, ué, Deus está falando com a montanha? Como assim? O que é isso aí que está acontecendo agora? O monte, eu já falei isso aqui em algumas mensagens. Me perdoa os irmãos da igreja que já ouviram isso algumas vezes, mas eu vou explicar de novo para quem ainda não ouviu poder entender. Sempre que você vê monte na palavra do Senhor em sentido figurado, você entenda da seguinte maneira: monte significa dificuldade, desafio. Lembra daquele salmo? Eu não vou nem falar qual que é, eu vou recitar e você já vai concluir na tua cabeça, né? Estou olhando para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí a gente lê esse texto, né? Ele é lindo, é maravilhoso. Só que eu já ouvi algumas pessoas dizendo o seguinte sobre esse texto: eu estou olhando para o monte e é de lá que vem o meu socorro. Não é isso que o salmo está falando, não. Não é isso, não. O salmista está declarando o seguinte: esse salmo é um salmo de peregrinação. Era um salmo que era cantado nas viagens. Só que quando eles chegavam num pé do monte, eles paravam, porque no monte, sabe o que tinha nos montes? Era onde estavam os perigos da viagem, era onde estavam animais selvagens, era onde estavam os ladrões, os homens violentos, os bandos que se escondiam nos montes. Então eles olhavam para os montes e eles se perguntavam: de onde me virá o socorro? De onde vai vir a força para eu poder atravessar esse monte e chegar do outro lado? E aí então eles declaram: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então ele é maior do que esse monte. Ele é maior do que os perigos que estão nesse monte. Então eu vou atravessar. Então quando Deus fala aqui agora para o monte, Ele está falando para os inimigos de Zorobabel. Olha só a palavra, a riqueza da palavra de Deus, versículo 7. Quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel, sabe o que você vai ser? Uma planície. Está vendo esse monte aí que você vai atravessar? Diante do Tiago, diante do Isaac, diante do Igor, diante da Grazi, diante da Imefre, sabe o que será esse monte? Um campo plano. Você não vai e sentir a dificuldade da luta, aquela dor da luta que uma pessoa sem Deus sente. Você vai enfrentar essa luta, você vai entrar nessa batalha, você vai subir o monte. Ele vai te desgastar fisicamente, você vai suar, você vai se cansar, mas vai continuar subindo e você vai vencer esse monte. Diante de você, esse monte vai virar um campo de futebol, não vai ter um morrinho nenhum, você vai passar. Olha a palavra que Deus está dando para ele, irmã Maria. Deus está declarando: Zorobabel, não fique apenas olhando para os montes, foca no que você tem que fazer. Às vezes a gente se cansa muito na nossa vida, porque a gente fica olhando demais para os montes. A gente fica olhando muito para os montes, e a gente fica falando, né, meu Deus, aquele monte ali, misericórdia, como que eu vou atravessar aquele monte, Patrícia? Aquele monte é alto, é íngreme, meu Deus, tem coiote lá em cima, tem mosquito, tem ladrão, Lúcia, tem um monte de coisa, como que eu vou atravessar esse negócio, esse monte? Só que aí vem a palavra: diante de você esse monte será uma planície. Por isso Deus capacita Zorobabel. Ok, Zorobabel, vocês têm um povo organizado,
Você tem o poder braçal, isso é ótimo, mas saiba que não será isso que dará o sucesso a vocês, não será isso que fará com que o monte se torne uma planície, é pelo meu Espírito, é pelo Espírito de Deus que as dificuldades imensas se tornam inimigos possivelmente vencidos. Possivelmente vencidos. É possível vencer, é possível ganhar, e eu vou ganhar, eu vou avançar, eu vou conseguir. E aí mais uma vez eu pergunto, trazendo para nós aqui, se nós sabemos que existe uma realidade espiritual, que é pelo Espírito de Deus que teremos êxito em toda boa obra, por que insistimos em agir e querer resolver as coisas sem oração e sem buscar mais do Espírito Santo? Na minha vida, no meu trabalho, na minha família, na minha igreja. Às vezes a gente ouve, né, a pessoa falando assim: ah, fulano, eu tento me firmar, mas eu não consigo. Ah, fulano, eu tento continuar vivendo com Deus, mas parece que Deus não está perto de mim. Ah, fulano, eu tento orar, mas o negócio parece que não sobe do teto da minha casa. Eu tento, mas eu não consigo. Às vezes o que está faltando é exatamente isso que nós estamos falando aqui, é buscar de verdade, sabe o que eu digo buscar de verdade? É separar propósito, fazer propósito com Deus. Qual foi a última vez que você separou 40 dias para orar por uma causa que você tanto pede ao Senhor? Qual foi a última vez que você separou e falou: Senhor, eu vou jejuar 21 dias da coisa tal, para eu poder vencer esse monte? Senhor, eu vou orar durante 50 dias para subir esse monte e vencer essa adversidade. Senhor, eu vou fazer um propósito de uma semana. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você realmente fortaleceu o seu espírito? Porque a palavra é muito clara, é pelo Espírito que nós precisamos entender como avançar. Sem óleo, eu vi essa frase, achei espetacular: sem óleo o carro quebra, e sem unção o crente fracassa. A gente não pode permitir continuar caminhando sem unção. Buscar mais do Espírito Santo de Deus. Qual foi a última vez que você orou pedindo ao Senhor assim: Senhor, me dá mais do teu Espírito Santo, Senhor, me dá mais da tua unção? Qual foi a última vez que você fez essa oração? Sem pedir nada material, apenas espiritual: Senhor, eu estou agora na tua presença para buscar unção, me dá unção do céu, eu quero viver a nível sobrenatural, eu quero enxergar as coisas além do natural. Nós precisamos fazer essa oração, amém? Avançando aqui para o último ponto dessa mensagem, leia aqui comigo, versículo 8 agora. Novamente, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desse templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vocês. Pois, agora presta atenção nesse versículo: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem sobre toda a terra. As mãos de Zorobabel. Duas coisas que eu quero destacar aqui no final. Esse versículo 8 até o 10, o Senhor repete a mensagem que ele já havia dado a Zorobabel. Irmão Romildo, esses 3 últimos versículos é uma repetição. É como se o profeta Zacarias Xande já tivesse falado com Zorobabel uma vez, e aí depois ele volta novamente, Zelinha, para falar com Zorobabel de novo. Olha, novamente veio a palavra de Deus a mim, e ele repetiu tudo de novo. O Senhor estava reforçando, e quando o Senhor reforça, ele destaca 2 coisas aqui, que eu quero destacar para encerrar essa mensagem. Primeira coisa, Deus declara para Zorobabel, declarando no versículo 9: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desse templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos exércitos é quem enviou a vocês. Sabe o que ele está declarando aqui? Zorobabel, o que você começou, você vai concluir. O
que você começou, você vai ver a conclusão. As mãos que lançaram os alicerces serão as mãos também que vão concluir essa obra. E aí, quem já trabalhou com construção sabe, né? Quando a gente está trabalhando, uma vez numa igreja que eu passei, a gente passou umas histórias muito engraçadas. A gente estava trabalhando, construindo um salão social, já contei essa história aqui algumas vezes. E aí teve um irmão lá que ele, sempre tem um irmão que toma frente na obra, né? Para dar o tom ali, conduzir e tal. E aí aquele irmão, ele teve uma ideia, ô Marcos, ele construiu uma coluna. E aí daquela coluna, a obra inteira, tinha vários outros detalhes, mas aquela coluna deu o que falar. Eu lembro que um belo dia depois do culto, estava eu e esse irmão chama Edson. O irmão Edson era paraquedista do exército, né? Um irmão altão, grandão. E aí estava eu e ele conversando, era engraçado quando ficava só eu e ele, né? Que eu pequenininho e ele altão, grandão do meu lado. Aí estava lá batendo um papo depois de um culto à noite. E aí falando, né? Vamos acabar essa obra aí em nome de Jesus, coisa e tal. Aí chega um abençoado. O abençoado trabalhava com obra também. Chegou lá, olhou assim, olhou para a coluna. Aí eu falei, Jesus, já sei o que ele vai falar já. Chegou, mas deu-lhe um tapão na coluna. Plá, bateu na coluna assim, esse troço vai cair. Eu falei, meu Deus do céu. E o Edson era esquentado. O Edson já começou a ficar, já ouvi que o olho do Edson começou a ficar vermelho. Eu segurei ele, eu falei, não, o irmão falou, né, fez isso, vai. Na hora que colocar ali as coisas, vai sentar e aí vai ficar tranquilo e tal. Quando a gente está fazendo uma obra, né, chegam os outros fiscais de obra para falar, né, e esse troço aí, isso vai dar ruim, hein? Vai cair, ainda dá um tapa na coluna, né? Na hora que ele deu o tapa na coluna, deu até um gelo na espinha. Eu falei, agora o negócio vai ficar esquisito. Zorobabel lançou os alicerces, e a palavra vai nos dizer em Esdras, que quando a obra começou a ser construída, algumas pessoas no meio do povo já haviam visto o antigo templo. Eles tinham a imagem do templo antigo na cabeça. E conforme a obra ia avançando, aquelas pessoas perceberam que o templo era menor de tamanho. Então a palavra vai dizer que algumas pessoas começaram a questionar a qualidade daquela obra de fato. E aí, em outro texto, Deus levanta um outro profeta chamado Ageu, que ele vai declarar também para Zorobabel, dizendo o seguinte: Zorobabel, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Sabe quem está declarando, Zorobabel? Eles estão vendo com o olho carnal, enxerga pelo olho espiritual, o que você começou, você vai concluir. Fisicamente é menor, Zorobabel, mas não esquenta a cabeça, a glória será maior. A glória dessa obra será impactante. Você vai concluir essa obra. E o Senhor declara, né? Eles ficarão alegres ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Sabe o que é prumo? Hoje em dia, prumo é uma ferramenta usada para levantar colunas, né? Para ver se está retinho. Só que naquele tempo, prumo não era isso. Prumo era a última pedra que era colocada na obra para decretar a conclusão dela. E aí o Senhor já declara: o prumo estará na tua mão. Você vai ver a conclusão dessa obra. Você vai ver a bênção sobre essa causa na sua vida. Você vai ver a vitória na sua vida, os planos de Deus se cumprindo na sua vida. Não para a construção, não para a caminhada. Sabe qual que é a construção? A sua vida, a construção, a sua família, a construção, o seu ministério. Você vai ver a conclusão dessa obra em nome de Jesus. O Senhor então declara isso. O Senhor declara isso. E antes de avançar para a última coisa, eu quero dizer aqui, destacar uma palavra de Gamaliel, lá em Atos capítulo 5, que ele diz o seguinte: se esse plano ou esta obra vem dos homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, e correm o risco de estar lutando contra Deus. A sua vida é uma obra de Deus. A sua vida é uma obra de Deus. E para encerrar, última coisa sobre esse ponto, versículo 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Não despreza os dias dos humildes começos. Eu amo esse versículo, é um dos meus versículos favoritos. Os dias dos pequenos começos. O começo sempre é pequeno. Às vezes a gente olha para o começo
E a gente pensa assim, poxa, mas é tão pequenininho, né? Poxa, às vezes é o começo de uma reunião de um ministério. Poxa, mas tão pequenininho. Às vezes o começo é o começo da vida de casado, o começo de um relacionamento, o começo de uma história, de um sonho. E aí uma pessoa vai chegar para você e falar, mas é tão pouquinho, vai para outro lado, vai para outra direção, porque os dias dos humildes começos, aos olhos de quem não entende, é desprezível. Quem não entende, olha os pequenos começos e desprezam. E eu vou falar uma coisa para você. Às vezes o pessimismo dessas pessoas vem disfarçado de sabedoria. Já parou para pensar nisso? Que o pessimismo, ele soa como algo maduro. Uma pessoa que tem uma visão pessimista das coisas, parece que ela é uma pessoa mais madura do que as outras, né? E não vai por esse lado não, porque eu sou experimentado, não se ilude não. E aí, num primeiro momento, você olha e fala, maturidade, né? Rapaz, porque o pessimismo parece maturidade. É verdade. Só que quem despreza o dia dos humildes começos não tem o discernimento espiritual que você tem. Se Deus te deu a visão, abraça ela e vai até o final. Vai até o final. Vai chegar a pessoa para desprezar o humilde começo. E aí é como eu falei semana passada, com que palavras você vai alimentar a sua vida. Se você quiser se alimentar de tudo que chegar para você, vai dar ruim, vai dar problema. Só que se você escolher caminhar e se alimentar só das palavras que Deus tem para você, você não vai parar. E quem desprezou o dia dos humildes começos, não é igual aquele cântico, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai ficar vendo seu sucesso. Não vai ser assim não. Sabe o que vai acontecer? Aquelas mesmas pessoas, elas vão se alegrar com você em nome de Jesus. Elas vão entender o que aconteceu. Não tem revanche não. A gente está aqui para fazer revanche não. Essas pessoas se alegrarão ao ver o prumo nas tuas mãos, a ver a última pedra na tua mão. Então, amados, repetindo o tema dessa mensagem, essas são as palavras de Deus para você nessa manhã. Você recebe essa palavra, amém? Glória a Deus. Quero convidar você a se colocar de pé. Aleluia. Como que é o nome do nosso visitante mesmo? Pedro. Pedro, essa é a palavra de Deus para você. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Essa é a palavra de Deus para todos nós aqui, meus irmãos. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. O Senhor é conosco. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e pensar agora na obra que eu vou te falar. Que obra é essa? A sua vida. A obra da sua vida. Olhe para a sua vida nesse momento como uma construção. E aí eu pergunto para você, como que está essa construção agora? Ela está em plena atividade? Ela está se desenvolvendo? Ou ela está parada? Ou ela está se deteriorando? Ou ela está abandonada? Eu quero dizer para você nessa manhã, retoma essa obra na tua vida. Retoma a obra da sua vida nesse momento, mas sem esquecer que não é por força e nem por poder, é pelo Espírito Santo. Pensa na obra da tua vida. Começa a falar com Deus nesse momento. Nós vamos orar, peça para Ele agora, para que Ele tome lugar na sua vida e que essa palavra se torne realidade em nome de Jesus. Convidar aqui o Tiago e o Isaac, podem tomar os seus lugares. Vamos falar com o Senhor. Deus santo, Deus querido, muito obrigado por essa palavra, Senhor, essa palavra maravilhosa que vem para nos alimentar, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por essa revelação e nós te pedimos em nome de Jesus, que nós possamos tomar posse dessa palavra e praticá-la, Senhor, e praticá-la. Quantas vezes nós olhamos diante dos desafios, das dificuldades, da obra que está diante de nós. Zorobabel tinha uma grande obra para fazer. Zorobabel tinha uma grande reconstrução para realizar. Mas o Senhor deu uma palavra para Zorobabel. Zorobabel foi debaixo daquela palavra. E nós vemos na história que ele concluiu todo o trabalho que Deus colocou em suas mãos para fazer.
Seja assim também em nós, Senhor, em nome de Jesus. Seja assim sobre toda a igreja metodista em Freguesia. Seja assim, Senhor, sobre a nossa família. Seja assim sobre nosso casamento, sobre nosso relacionamento com os nossos filhos. Ó Pai, seja assim também na nossa saúde. Que nós não venhamos, ó Pai, a ver o inimigo vencer em áreas na nossa vida. Que nós não venhamos ser humilhados, ó Pai, pelos ataques que vêm do inferno contra nós, mas que o Senhor possa nos dar força, que o Senhor possa nos dar resistência, que o Senhor possa nos dar, Senhor, pernas, braços calejados para continuar caminhando rumo ao destino que o Senhor tem para cada um de nós. Renova as nossas forças, Senhor. Nós não queremos parar, nós não queremos desistir, nós queremos retomar aquilo que se parou, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, torne nesse momento essa palavra uma palavra excelente. Mova em nossos corações e gera em nós os pensamentos, os desejos, as vontades que são do Senhor para as nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno tu és de
receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. E ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. O nosso Salvador vem. O nosso Salvador nos salvou, continua ao nosso lado e Ele vem para nos buscar. Ele vem para nos levar a morar com Ele eternamente. Saiba que todas as lutas desse mundo têm prazo de validade. Tudo passará e nós viveremos com Ele eternamente. Não abandone, não largue os propósitos eternos de vida que Deus tem para você por conta de uma dificuldade momentânea. Que essa palavra nessa manhã, nessa noite, para você que assiste na transmissão, ela possa ir de encontro ao teu coração. Não há lutas nesse tempo que sejam tão grandes ao ponto de valer a pena você se entregar diante delas. Não existe. Que o Senhor possa afirmar os nossos passos. Ó Pai, que essa palavra fique marcada no nosso coração e que nessa semana que se inicia, Senhor, uma semana onde teremos um dia de ação de graças, que nós possamos ter uma semana abençoada, uma semana vivendo debaixo dessa palavra que recebemos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Eu quero convidar você a estender as suas duas mãos assim para o alto. Levante as suas mãos assim, com a sua mão virada a palma para cima, como se você estivesse oferecendo algo ao Senhor. Ofereça e diga assim: Senhor, repita as minhas palavras: Senhor, aqui está a minha força e o meu poder, mas eu não confiarei apenas neles, confiarei no Teu Espírito Santo. Que essa palavra seja real na sua vida, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir ao nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, seja glorificado o Senhor no meio do Teu povo, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Amados, nós estamos chegando ao fim desse culto, que o Senhor te abençoe com uma semana cheia da presença dEle. Eu vou pedir só um favorzinho para a Grazi. Grazi, tem uns talõezinhos coloridos aí atrás, perto do computador. Levanta aí pra gente. A Grazi está ali atrás, com os talões, lembrando da nossa ação de Natal que está acontecendo. Você que ainda não pegou, ou se já pegou e vendeu tudo, quiser pegar mais, nós estamos vendendo 3 talões de 3 cores diferentes. Um de R$10, um de 20 e um de 30. No dia 20 do mês que vem nós vamos fazer um sorteio, vai ser transmitido nas nossas redes, que nós vamos estar sorteando 3 kits de festas. E o vencedor, quem for sorteado, vai poder retirar esse kit de festa até o mês de julho do ano que vem. É uma ação de Natal que nós estamos realizando e todo o valor arrecadado vai ser para comprar equipamentos para o templo.
Nós vamos comprar cabos para os microfones, microfone novo, arrumar algumas coisas que tem para ser arrumado aqui dentro, ar-condicionado, enfim. E nós contamos com o apoio da igreja, para nós podermos bater essa meta, né? Nós possamos no dia 20 estar com o prumo na mão, né? Então que nós possamos estar empenhados juntos. Eu vou mandar novamente lá no grupo a imagem, eu estou até devendo isso, né? A imagem dos prêmios lá para você poder ver e mostrar para a pessoa que você vai vender. Se você quiser levar o talãozinho para vender, é só pegar ali atrás, a Grazi está ali com os talões, você pode pegar com ela. E lembrando, terça-feira temos escola bíblica, temos uma surpresa, né? Quero até parabenizar o jovem aqui, Tiago deu uma palavra no final do vídeo, né, da última terça-feira. E terça agora nós teremos uma outra aula, vamos estudar a vida da juíza Débora e teremos uma outra pessoa também, dando uma palavra no final. Terça-feira foi o Tiago e nessa próxima é uma pessoa que está entre nós aqui, eu não vou entregar o nome não. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse tempo, entregando esse dia nas mãos dEle, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse culto, obrigado por esse tempo. Leva-nos em paz para a nossa casa, que possamos ter um dia abençoado contigo, Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, que possamos celebrar ao longo desse dia a tua presença, a tua bondade, o teu amor. Abençoa também o culto de logo mais, ó Pai, que os irmãos que vierem para o culto à noite possam ser abençoados, Senhor, recebendo a tua palavra, louvando, orando, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida da Patrícia, que conduziu o culto nessa manhã. Obrigado pela vida do Isaac, do Tiago, do Igor e da Grazi, Senhor, que conduziram os louvores, os equipamentos. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Continue nos usando para a glória do teu santo nome. Nós oramos assim e oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E antes de receber a bênção, grava na tua agenda, dia 6, primeiro domingo de dezembro, ceia do Senhor e recepção de novos membros. Nós vamos estar recebendo o Rogério e a Zelinha como membros da nossa igreja. Será um dia de festa para a glória do nosso Deus. Recebamos a bênção. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida, meu irmão e minha irmã, permaneça hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor, uma semana abençoada, em nome de Jesus.